Cumprimentamos todos os nossos amados irmãos e irmãs ouvintes da Palavra de Deus. Que a graça e a paz vos seja multiplicada. Mais uma vez, amados, nos encontramos nos estúdios da Cultura M680, a emissora por onde a palavra prometida para os filhos de Deus na última era da igreja possa ser pregado em sua totalidade. Estamos aqui, não é por força nem por violência, mas como disse Zacarias, pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ninguém pode fazer a obra de Deus se não for compelido pelo seu grande Espírito Santo. E o Espírito Santo nos compunge a levar a palavra ao coração dos filhos de Deus que estão dispersos. Nesta noite, meu irmão, minha irmã, nós vamos seguir dentro das eras da igreja, mais uma vez. Hoje nós vamos iniciar a era de Filadélfia. Nós já comentamos a primeira era de Éfeso, a de Esmirna, de Pérgamo, a de Tiatira, a de Sardes, foi a era da Reforma, e agora vamos para a era de Filadélfia. Foi a era do período wesleyano. Nós vamos comentar nesta noite um pouquinho, que eu tenho certeza que você que está ligado, sintonizado conosco, será de suma importância para o enriquecimento espiritual da sua alma. Não desligue o rádio, continue conosco, que eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que as bênçãos do Altíssimo serão derramadas em sua vida. Eu estou com a escritura de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, onde mostra o período da era da igreja de Filadélfia. Nós vamos ler, depois vamos ter o comentário um pouquinho sobre a era. A escritura está escrito desta forma: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que é de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da sua palavra. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo tenho a melhor guarida, e da morte não temo labéu. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu.
avançar, a cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Cultura Gospel. Cultura Gospel. A voz do sétimo anjo. Muito bem, amados, nós hoje vamos ter um pequeno comentário sobre a era de Filadélfia. Filadélfia é uma das 7 cidades que está em Apocalipse capítulo 2 e 3. Como eu disse a vocês, meus irmãos, as 7 eras da igreja são 7 períodos consecutivos, um após o outro, pelos quais nosso Senhor Jesus Cristo escolheria uma noiva gentia. Veja bem, ele veio para Israel, redimiu Israel, mas casou com uma noiva gentia. Meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra de Deus, veja, os tipos não falham. Quem conhece a Bíblia, quem já leu o livro de Ruth, sabe que Ruth, a moabita, adoradora de ídolos, ela representa nós, o gentil, que éramos idólatras, bebia, fumava, fazia o sinal da cruz, adorava ídolos. Nós éramos moabitas, falando no sentido espiritual. E Noemi, que era sogra de Ruth, quando ela saiu de Moabe e veio para Belém, casa do pão de Deus, aonde tinha um lugar fértil, ali estava o senhor da vinha, chamado Boaz, era o homem das colheitas, o homem que cuidava das vinhas, dos olivais, daqueles alimentos preciosos que tinha em volta daquela cidade. Boaz era o senhor da vinha, um tipo de Cristo. Então você pode ver que os tipos não falham. Ruth, a moabita, representa nós, os gentios. Noemi representa Israel. Então, quando Noemi voltou de Moabe, ela precisava de um parente para tomar as terras dela, as propriedades, os terrenos que ela tinha em Belém. E o único parente próximo foi o remidor, foi Boaz. Tinha um outro lá, mas ele não aceitou. Mas o parente que redimiu a Noemi foi o Boaz. Boaz redimiu tudo que Noemi possuía. Mas quando ele casou com Ruth, a moabita. Então Cristo veio para redimir Israel, tipo da Noemi, mas casou conosco, o gentil. Você pode ver que os tipos não falham. Então, meu irmão, minha irmã, para Deus casar com essa Ruth, então, Evangelho de João 1, 10 e 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas tantos quanto o receberam, Deus o Pai lhes concedeu o poder de se tornar filhos de Deus, todos quanto crescem no seu nome. Então, o que nosso Senhor Jesus Cristo fez? Ele parou com o judeu e abriu a porta para o gentil. Pode ver que Paulo, ele foi pregar aos judeus e diz: vocês não são dignos de receber o evangelho. Vocês me apedrejam, vocês ficam me criticando, jogando pedra em mim, então eu parto para os gentios. Para isso Deus me colocou, para ser a luz para os gentios. E Paulo então saiu e disse que os gentios se alegraram com isto. Então Paulo foi o primeiro mensageiro, foi a ponta de lança para o reavivamento da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele saiu e rebentou o mundo com a palavra. Paulo escreveu 14 epístolas e ele foi o mensageiro da primeira era. Depois veio Martim na segunda era, depois veio, ou melhor, Irineu na segunda era, depois veio Martim na terceira era, depois veio Columba na quarta era, depois veio Lutero, aquele reformador, na quinta era,
E depois veio John Wesley, aqui na sexta era, que é Filadélfia. E agora, nos nossos dias, veio William Branham, o sétimo anjo, o mensageiro para a era final. Vindicado cabalmente à luz das Escrituras, com documento até do FBI, mostrando sinais vindicatórios de seu ministério. É só investigar e procurar que você vai ver. Então, meu irmão, Filadélfia ficava 75 milhas ao sudeste de Sardes. Era tudo perto. Era a segunda maior cidade da Lídia. Aquele estado antes da Ásia ali, chamava Lídia. Foi edificada sobre diversas colinas ali, num famoso distrito vinícola. Suas moedas traziam a cabeça do deus Baco e a figura de uma bacante, quer dizer, sacerdotisa de Baco. A população da cidade incluía ali judeus e cristãos de origem judaica, convertidos do paganismo. A cidade sofria frequentemente terremotos, no entanto, sua adoração foi a mais longa das 7 cidades do Apocalipse. De fato, a cidade ainda existe sob o nome turco de Alaşehir, hoje é diferente o nome, ou a chamada Cidade de Deus. A cunhagem das moedas sugere que a deidade da cidade fosse Baco. Baco é o deus do carnaval, deus da orgia, deus do vinho. É o que tinha nessa cidade. O Baco é o mesmo Ninos ou Nimrod lá do passado. Ele é o lamentado, embora a maioria pense nele em termos de orgia e embriaguez. Então isso foi Filadélfia. Agora, a era de Filadélfia durou de 1750 até o ano de 1906. 1750 até o início do século passado. 1906, século XX, não é isso? Foi o início e o final da era de Filadélfia. Então o mensageiro desta era foi, sem dúvida, foi João Wesley. Esse João Wesley foi o mensageiro que recebeu o quinhão de mensageiro para a era. Foi o homem de Deus para esse tempo. Se alguém quiser, eu posso entrar em detalhes sobre a conversão de Wesley, sobre o trabalho de Wesley, sobre o que ele fez e por que ele foi o homem escolhido para ser o representante, o anjo. Porque a Bíblia diz assim no versículo 7, está escrito assim, ó: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O anjo da igreja não é um anjo celestial, meu irmão, minha irmã. É um anjo terreno. Veja bem, ao anjo da igreja. O anjo da igreja é um mensageiro terreno, não é um mensageiro celestial. Porque muitas pessoas ficam perguntando, mas pastor, não pode ser um anjo celestial? Não, é um mensageiro terreno, é um pastor, um líder religioso. Então, meu irmão, este foi o mensageiro, João Wesley. Poderíamos falar sobre ele, mas eu quero entrar direto aqui na saudação. Apocalipse 3,7, como eu acabei de ler, ao anjo da igreja. Então ele diz: quão belas são estas palavras, quão majestoso é até mesmo o som delas, quando diz o que é santo, o que é verdadeiro. Não é isso? Quão emocionante pensar que todos esses atributos podem ser aplicados a uma única pessoa. Quem ousaria dizer tais coisas a respeito de si mesmo, senão o próprio Senhor Jesus Cristo? É Ele mesmo, o Senhor da glória. Eu creio que a chave para interpretar exatamente o que cada uma dessas frases maravilhosamente descritivas significa, encontra-se no versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Eu digo que este versículo é a chave, porque trata com os judeus que sempre chamaram-se de filhos de Deus, com a exclusão de todos os demais. Eles crucificaram e mataram o Senhor Jesus Cristo. Sua obra terrível trouxe seu próprio sangue sobre suas próprias cabeças por séculos. Tudo porque rejeitaram Jesus
como seu Messias, o qual realmente ele era. Para eles, lá, ele não era nada. Aquele que vinha, ou filho de Davi, para eles ele era um Belzebu, foi isso que eles chamaram. Ou algum injusto, digno somente de destruição. Mas não, ele realmente era Emanuel, Deus manifestado em carne. Ele realmente era o Messias, com certeza. Ele era exatamente o que ele agora descreve ser. Lá está ele, o mesmo Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Esse santo, no meio dos candeeiros, é o mesmíssimo Jesus que andou nas praias da Galileia, que curou os enfermos, que ressuscitou os mortos e que, apesar da prova irrefutável, foi crucificado e morto. Mas ele ressuscitou e está assentado à destra da majestade nas alturas. Então, meu irmão, isso são as palavras maravilhosas. Aqui o início da era da igreja, quando dá a saudação, uma coisa linda, não é isso? Os judeus não chamavam santo naquele tempo. Eles não chamavam santo agora também. Porém, ele é santo. Como diz, isso diz o que é santo. Porém, ele é o santo. Salmo 16:10 está escrito: pois não deixará minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Eles buscavam a sua justiça, segundo a lei, e falharam miseravelmente. Pois pela lei, nenhuma carne pode ser justificada. Pela lei, nenhum homem pode ser santificado. Do Senhor vem a santidade. Por isso que isso diz o que é santo. Quem é santo é nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de Coríntios 1:30 está escrito: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito sabedoria, justiça e santificação e redenção. Segunda carta de Coríntios 5:21, parte B, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Era Cristo ou perecer. Eles pereceram porque o rejeitaram. Então, meu irmão, minha irmã, que coisa linda é falar nesta grande santidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico admirado quando tocamos nesse assunto da santidade perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele exige santidade. Não tem como, meu irmão. Se não for santo, não entra lá. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas vamos seguindo aqui mais um pouquinho. Agora, homens daquela era, assim como hoje, estavam cometendo o mesmo erro. Assim como os judeus se refugiaram numa forma sinagogal de adoração. Assim também a era de Filadélfia, eles estavam se refugiando na igreja. Não é juntar-se a uma igreja que vale. A vida não está na igreja. A vida está em Cristo. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. O homem é santificado pelo Espírito, e o Espírito de santidade que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que vive em nós e nos santifica com sua santidade. Então, meu irmão, eu não peco, vamos dizer assim, eu não faço tal coisa, eu não faço isso, não faço aquilo, não significa que são meus cuidados. É Deus. É Deus que está no comando. É Deus que está agindo nas nossas vidas. Então você pode ver que não é o meu zelo, o meu capricho. Não, é o capricho de Deus. É Ele que nos santifica. É o seu Espírito Santo. Então, meu irmão, veja, lá está Ele, o Santo. E nós estaremos com Ele, vestido em sua justiça, santos com sua santidade. Por quê? Porque Ele prometeu isso para nós, que Ele nos santificaria, o grande Espírito Santo. Agora esta é a sexta era. Aos olhos de Deus, o tempo está para terminar.
Ele em breve estará voltando. Em breve o clamor sairá enquanto Jesus vem. Ele diz: quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, 11, parte B. Agora, veja, eu estou tão contente na minha santidade. Não é de mim mesmo. Eu estou contente que estou em Cristo, com todos os seus maravilhosos atributos de justiça imputados. Sim, concedidos a mim. Veja, bendito seja Deus para sempre. Como eu disse, não é o meu capricho, não é o meu zelo, não é meus méritos, mas é os méritos de Jesus Cristo na minha vida. É o zelo de Jesus Cristo na minha vida. É o zelo de Jesus Cristo na sua vida. Não são seus méritos. Não é que você é bom. O bom está dentro de você. O justo está dentro de você. O fiel está dentro de você. Não é a sua fidelidade, mas a fidelidade dele. A justiça dele. Você devolve lá o troco errado. Não é isso? Não é a sua justiça. É a justiça dele. É a sua consciência. Você sabe que aquele dinheiro não lhe pertence. Um troco errado, alguma coisa, você vai e simplesmente se mantém fiel à sua palavra. Então veja, isso diz o que é verdadeiro. Veja, ora, esta palavra verdadeiro é uma palavra muito maravilhosa. Não significa verdadeiro apenas no sentido que é oposto a falso. Veja, expressa a realização perfeita de uma ideia em contraste com a sua realização parcial. Por exemplo, recordamos que Jesus disse em João 6,32: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dará o verdadeiro pão do céu. João 15, verso 1: Eu sou a videira verdadeira. Hebreus 9, 24: Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Primeira carta de João 2,8: Porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Então veja, meu irmão, uma vez que estas palavras expressam, na verdade, realização perfeita, em contraposição à ideia de realização parcial, como ilustrado nestes versículos, podemos agora compreender, como nunca antes, o antitipo confrontado com o tipo. É a substância com a sombra. Veja, às vezes tem uma sombra da verdade, mas não é toda a verdade. Às vezes tem igrejas aí que tem sombra da verdade. Você olha, puxa, é boa essa igreja, mas ela só tem a sombra da verdade. Você olha, tem verdade lá, mas é a sombra. Não é a verdade verdadeira. É isso que queremos dizer. Toma o exemplo agora do maná proveniente do céu. Era um maná que vinha do céu. Deus enviou do céu o pão dos anjos para Israel. Mas aquele pão não satisfazia. Servia apenas para um dia. Aqueles que a comiam ficavam novamente com fome no dia seguinte. Se fosse deixado por ali, ficava podre, contaminado. Porém, Jesus é o verdadeiro pão do céu. Veja, então aquele maná era uma sombra. Era apenas um tipo do verdadeiro pão do céu, que é Cristo, do qual o maná era apenas um tipo. E se alguém comer desse pão que desceu do céu, nunca terá fome novamente. Não precisa voltar a comer de novo. No momento em que a comeu, teve vida eterna. Nasceu dentro de ti uma fonte. Aqui, na verdade, foi a realidade. Não é preciso mais uma sombra. Não é preciso mais uma salvação parcial. Aqui está a totalidade dela. Exatamente como Jesus não é uma parte de Deus. Ele é o próprio Deus. Então, meu irmão, minha irmã, apenas seguindo um pouquinho dentro do contexto aqui da era de Filadélfia, não é isso? Falando do que é santo, do que é verdadeiro. Ninguém podia negar que Israel tinha luz. Eles eram as únicas pessoas que tinham luz como nação. Todo mundo sabe disso. Foi como quando o Egito estava tão escuro
que se podia sentir, porém, nos lares dos israelitas havia luz. Porém, agora, a verdadeira luz chegou. A luz do mundo é Jesus. Moisés e os profetas trouxeram a luz por meio das Escrituras relativa ao Messias. Desse modo, Israel tinha luz. Porém, agora, o cumprimento da luz chegou, e o que era apenas palavra resplandecente tem agora irrompido no esplendor de Deus manifestado entre seu povo. Assim como a coluna de fogo dava luz à noite, isso era maravilhoso. Agora, a luz é a vida, foram manifestadas na plenitude da divindade corporalmente. Então, meu irmão, minha irmã, a verdadeira luz é um homem, é Jesus Cristo. Por isso que ele chegava no cego e abria os olhos do cego. Chegava no paralítico, fazia o paralítico andar. Chegava no morto, dava vida para o morto. Chegava no abatido, no cansado, no desesperado, ele aliviava a carga, fazia ele caminhar. E ele, será que ele mudou? Não. Ele faz a mesma coisa agora. Se você, meu irmão, minha irmã, está cansado, está atribulado, está aflito, está em trevas, ele é a mesma luz. Basta crer, basta aceitá-lo. Esta grande luz resplandecente, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que enche os céus e a terra, ele resplandece sobre você, ele resplandece sobre mim. Por isso, meu irmão, se não me engano, Salmo 119, 130, versículo 130 está escrito: a explanação das tuas palavras produz luz. Veja, o conhecimento de Deus é luz, é um esclarecimento. Agora estou iluminado. Em que sentido? Porque foi esclarecido a verdade. Antes você estava na ignorância, estava na cegueira, estava num batismo trinitariano errado, estava num pão de padaria, uma ceia caimita, tomando pão levedado e suco de uva. Agora você toma o pão asmo, você toma o vinho, você lava os pés, você é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. O nome do Senhor Jesus Cristo é invocado na sua cabeça. Você tem o selo de Deus. Deus te marcou, assim como o homem marca o gado. Deus marcou seus filhos, colocou em nós a etiqueta do sangue, e nós somos sangue puro, porque é o sangue de Deus, o sangue que ele nos redimiu, o sangue que ele nos comprou. Então Satanás se põe de longe. Ele não pode atacar um eleito, ele não pode atacar um filho de Deus, porque agora você é a pequena luz na terra. Nós estamos resplandecendo a verdadeira luz. Por isso que Isaías falou: levanta-te, resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Oh, meu irmão, se você está caído, está lançado ao pó, levanta e resplandece. Deixa a luz de Deus resplandecer na sua vida, brilhar na sua mente, brilhar no seu coração, te revelar que você é filho, não servo. E se você é filho, você tem os direitos legais. Se você é filho, você é herdeiro. E os céus te respaldam, os céus te garantem. O que você falar, assim será feito. Basta você crer, basta você aceitar, meu irmão, minha irmã, porque os filhos são insubstituíveis. Deus fez você e perdeu a fórmula. Só tem você. Deus não pode te perder. Deus não pode perder a irmã. Deus não pode perder a mim. E nunca perderá. Por quê? Porque nós somos insubstituíveis. Então, meu irmão, minha irmã, seguindo mais um pouquinho aqui. Israel costumava tomar a novilha vermelha, a novilha roxa, e sacrificá-la sobre o altar para a remissão de pecados. Por um ano, os pecados do culpado era coberto. Porém, essa cobertura não podia tirar o desejo do pecado. Cobria o pecado, mas não tirava lá do coração o desejo. Não era uma oferta perfeita. Veja o que estou dizendo. Não era uma oferta perfeita. Era uma sombra.
até que o verdadeiro viesse. Assim, cada ano, o homem sacrificava e cada ano voltava, porque ele ainda tinha o mesmo desejo de pecar. A vida do animal expiava os seus pecados, mas sendo sangue animal que fora derramado e vida animal que fora dada, ela não podia voltar sobre o homem. Se tivesse voltado, mesmo assim não teria sido útil. Mas quando Cristo, o perfeito sacrifício, o perfeito substituto, foi dado, seu sangue foi derramado, então a vida que estava em Cristo voltou sobre o pecador arrependido. E essa vida, sendo a perfeita vida de Cristo, sem pecado e justa, então o culpado podia sair livre, porque não tinha mais desejo de pecar. A vida de Jesus tinha voltado sobre ele. E é por isso que dizer Romanos 8:2 está escrito: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, meu irmão, minha irmã, um cristão nascido de novo, nem mesmo desejo tem de pecar. Você não pode, as pessoas falam, mas como? É claro, meu irmão, você vai ver gente caindo e rolando aí fora, mas veja o batismo deles. Veja a maneira que eles foram batizados. Eles não foram batizados, eles desceram seco, levantaram molhado. Tomaram um batismo trinitariano, católico. Não é isso? E as denominações batizam da mesma forma. Como é que Deus, ainda que a pessoa crê, eu creio que tem boas pessoas nas denominações, tem cristãos genuínos, enganados, sinceramente enganados, no sistema denominacional. Mas, como eu estou dizendo, não é a verdade da verdade, é sombra da verdade. Você não pode ficar na sombra da verdade. Você tem que vir para a verdade absoluta, meu irmão. O Espírito de Jesus Cristo tem que morar no redimido. O trabalho de Deus é colocar o seu Espírito Santo em você, para matar o desejo do pecado no coração e limpar a sua mente da sujeira, dos pensamentos promíscuos, dos desejos maus, dos falatórios. Limpar a sua mente, limpar o porão da mente, limpar o seu coração da rapina, da luxúria, da ganância, da soberba, da vaidade. Limpar o seu coração da miséria, da mediocridade, da vagabundagem. Não é isso? Quem faz esse trabalho é o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no passado, você levava um boi, sacrificava. Você ponhava a mão na cabeça de um touro e o sacerdote ali sangrava aquele touro. Ou um carneiro, ou uma ovelha, e ali aquele animal balia, aquele touro berrava, e você com a mão sobre aquele animal, sabendo que aquele animal estava morrendo no teu lugar. Aquele animal, quem tinha que morrer era você. Você que tinha que morrer pelos seus adultérios, pelas suas fornicações, pelos seus vícios, pela sua maldade. Então você levava um boi, levava um cordeiro. Quem não tinha condições nenhuma, era muito pobre, levava um casal de pombo. Não é isso? Levavam uns pombinhos. Então, quando matava aquele animal, aquele pássaro, então você sabe que aquele animalzinho estava morrendo no seu lugar. Aí você fazia aquele sacrifício, tudo, voltava para casa com o mesmo desejo. Aquilo não saía do seu coração. Aquilo era o que? Era uma sombra. Não era a verdade pura. Era uma sombra. Era o tipo, era o antitipo do verdadeiro tipo. O verdadeiro tipo era nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você é batizado, toma o nome do Senhor Jesus Cristo nas águas batismais. Deus é obrigado a lhe dar o Espírito Santo. Deus é obrigado a lhe encher com o Espírito Santo sem medida. Para você vencer o mundo, para você vencer o pecado, para você vencer o diabo, para você vencer a mentira, vencer a malícia, vencer a soberba, vencer a ganância, vencer os seus inimigos.
amando não em termos de sentimento, mas no sentido do comportamento. Quando Cristo diz, amai vossos inimigos, é comportamental. Você não comporta como seu inimigo. Se ele lhe faz o mal, você lhe faz o bem. Se ele te persegue, você não o persegue. Se ele lhe pedir comida, água, bebida, você dá para ele. É comportamental. Com isso você ganha o seu inimigo. Com isso ele se converte. Então quem pode fazer isso? Quem pode amar o inimigo? Só Cristo. Quando ele estava sendo crucificado, ele disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Será que você dá conta, meu irmão, de perdoar as pessoas que te criticam, que fazem o mal para você, que lhe trai, que defama da sua vida, que lhe apunhala pelas costas, falando mal de você, te criticando, te humilhando à frente das pessoas, e você tem que fazer o bem para aquelas pessoas. Você só pode fazer isso quando você tem o Espírito Santo. E esse Espírito Santo em nós, ele mata no coração, ele tira a serpente do coração, que chama incredulidade. E aí a pombinha do Espírito Santo começa a estar no seu coração. Não é isso? A docilidade da pombinha, um tipo do Espírito Santo, dentro do seu coração. Aí você é dócil. Aquele valentão dentro de casa não é mais valentão, aquele sargentão, aquele homem brabo. Não, ele fica manso, ele se torna um cordeiro. Aquela mulher sargenta, brava, nervosa, agitada, se torna uma ovelha. Ela fica mansa, porque Deus muda aquela natureza. Deus muda aquele homem. Deus muda aquela mulher. O trabalho é de Deus, não é do pastor, não é da igreja. Certo? Como disse, não é a igreja que muda ninguém, não é o pastor que muda ninguém. É o Espírito Santo em nós que trabalha. É o Espírito Santo em você. Se você der guarida para o Espírito Santo, ele pode te mudar. Ele pode te transformar. E aí você está preparado para o arrebatamento. Nós vamos, meu irmão, ficar por aqui. O nosso tempo já esgotou. Eu quero avisar vocês que segunda e terça que vem nós vamos ter 2 horas de programação. Porque o domingo foi tirado o nosso domingo das 3 às 4 por motivos de horários aqui mesmo na Cultura M, mas nós vamos substituir o horário de domingo das 3 às 4 para segunda e terça das 20 às 21, que é o nosso, e das 21 às 22, até às 10 horas. Mas nesta hora, meu irmão, vamos orar para finalizar a nossa programação. Vamos ter uma palavra de oração. Soberano e altíssimo Deus, como diz Filadélfia ali, a era, tu que é santo, tu que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor nos gerou, nos criou e é o Senhor que nos sustenta. A grandeza, a magnitude do teu grande Espírito é que o Senhor cria e o Senhor sustenta a sua criação. O Senhor criou o sol e o sol lhe obedece. Ele está lá brilhando como nunca. O Senhor criou a lua e as estrelas e elas estão lá dependuradas, de acordo com a tua palavra falada. O Senhor criou os grandes mares e oceanos e deu ordem para o mar não traspassar o mando. Riscou na praia o limite das suas águas. O mar chega na praia, quebra e volta para trás. E, no entanto, os rios todos correm para o mar e o mar não se enche, porque há uma grande lei, há uma grande inteligência no planeta que obedece à ordem divina. Somente o homem e a mulher que muitas vezes, Pai Santo, não quer lhe obedecer, mas a natureza segue em obediência. Tudo segue em obediência ao seu mando. Pai amado, perdoa nossas falhas, nossos erros, e que o sangue de Jesus Cristo venha sobre nós, nos purifique de nossas maldades, nos lava, mata em nosso coração o desejo do pecado, mata em nosso coração toda a maldade, nos lava, Pai, como diz João 1,7, o sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todo o pecado, quer dizer, de toda a incredulidade. E eu peço nesta noite, Pai, encarecidamente, em favor da irmã Teresa, que pediu oração por ela, que o Senhor ajude a irmã Teresa dando graça e vitória.
Senhor, olhe para a tua filha com teus olhos de graça e ajuda ela. Ajude a irmã Elza, sua irmã, suas famílias. Ajude, Pai, também o irmão Ademir Vicente, a irmã Sônia e Marina. Ajude, Pai, o irmão Ademir, todo programa ele me liga para lembrar que ele quer receber oração. Vamos orar. Nós nunca oramos o suficiente, Pai. Nós nunca pedimos o suficiente. Muitas vezes cantamos o suficiente, pregamos o suficiente, mas nós nunca oramos o suficiente. Então eu peço em favor do irmão Ademir, fico batendo nesta porta, que o Senhor mude seu cativeiro, dê a ele o que ele precisa, ele, sua esposa, sua sogra, sua família. Ajude o irmão Ademir. Ajude, Senhor, a irmã Cida, a irmã Maria Rita e suas filhas. Conceda uma bênção especial. A irmã Giselda, a irmã Giane, Pai, que está ali esperando uma libertação da tua parte. Conceda, Pai, a vitória. Para a irmã Giane, ela está lutando pacientemente, resignada. Ela está aguentando aquela prova, Pai. Está pesando em suas costas, mas ela está resignada, suportando. Eu peço, Pai, que o Senhor ajude ela a vencer essa etapa. Peço pelo irmão Wilson, peço pelo irmão Manuel Alves, a irmã Sônia Maria e também o irmão Crescêncio, que nós conversamos hoje à tarde. Cure o teu filho, liberta, Pai, suas vistas e abençoe a sua aposentadoria. Que ele tenha sucesso ao dar entrada ali no INSS, para que ele tenha vitória, porque ele precisa, Senhor. Já é de idade, tem dificuldade, está passando por muitas limitações físicas, Pai amado. E eu entrego em tuas mãos para que o Senhor conceda uma bênção especial na vida do irmão Crescêncio. Peço também em favor da irmã Geralda Rodrigues Paixão e sua família, que o Senhor conceda a vitória, ajudando a tua filha, e também, Pai, a irmã Maria Expedita, ali do Santa Emília, que ligou para nós também, desesperada, pedindo oração por causas na justiça. Pai, eu entrego a irmã Maria Expedita em tuas mãos, que o Senhor ajude esta mulher, liberta ela de toda perseguição, de toda afronta, que a tua mão de misericórdia esteja sobre esta mulher, guardando e livrando, e dê essa causa na justiça ganha. Que o Senhor ajude, Pai, que essa causa seja sucesso na sua vida. Ela está buscando, ela está lutando, que ela tenha vitória, Pai. E peço também encarecidamente por cada irmão, por cada irmã neste momento, por cada pessoa neste momento que está sintonizado, também a irmã Adriana que nos mandou uma mensagem, que a tua bênção poderosa seja na vida da irmã Adriana, do seu marido e dos seus filhos. Conceda, Pai. Todas as pessoas que estão sintonizadas, que estão ligadas no programa Voz do Sétimo Anjo, que as bênçãos do Altíssimo venham sobre essas pessoas como chuva, Pai. Que eles recebam nas suas vidas a chuva da tua palavra. Uma bênção especial. Conceda todos que estão ligados, todos que estão sintonizados. Se há porventura alguém caído, deitado, numa cama, em casa, passando por luta, por dificuldade, que agora que ele se levante e tome posse da cura divina, porque o Espírito Santo enche os céus e a terra. Jesus Cristo está em todo lugar. Ele diz na sua palavra: eu sou Deus de perto e não também Deus de longe. Porventura o meu Espírito não enche os céus e a terra. Então, meu irmão e minha irmã, creia que o Senhor está aí para lhe ajudar. Pedimos e agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Andava triste, sem amparo, sem destino, qual mendigo, sem alento, sem abrigo, sem um amigo, sem ter paz no coração. Solidão me acompanhava, sem ter direção. Tal qual Jacó, parei no meio do caminho. Ele não via que o Senhor estava ali. Era Betel, seu lugar de adoração, Deus da mesma salvação. Muito bem, amados, nós chegamos ao final de mais uma programação. Tabernáculo da Vida fica na rua Santa Gertrudes, 554, Vila Santa Luzia, com o nosso precioso pastor José Nelson. Pastor José Nelson também
da sustentação com a mensagem da hora. Se você deseja, pode contactar com ele no 92950847. Tem culto lá na igreja, quinta-feira, 19h30 e domingo, 18h30. O Tabernáculo Monte Sião fica na rua Anchieta, 82, Vila Piratininga. Culto quarta e sexta, 19h30 e domingo, 18h30. O meu celular é 9271-1350 ou 3386-1112 para recado. Se você deseja, meu irmão, não perca tempo, contacta conosco, estamos aí para lhe ajudar enquanto os nossos pés estão aqui na terra, porque logo mais estaremos subindo para estar com o nosso Deus, por causa do cumprimento da palavra falada. Vamos ficando por aqui com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus os abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Foi o Senhor quem te trouxe até aqui. Eu sinto arder em minha alma anelante. Que foi Deus que nos trouxe até aqui. Foi o Senhor quem me trouxe até aqui. Foi o Senhor quem te trouxe até aqui. Eu sinto arder em minha alma anelante. Que foi Deus